Seja bem-vindo ao programa Religare, Conhecimento e Religião. A tecnologia está mudando a maneira de realizar atividades tradicionais no campo da educação, da política, também da religião. Tudo isso possibilita uma maior participação e interação das pessoas. No caso da religião, a internet está ampliando os níveis de relação entre os fiéis. De que forma os ambientes digitais podem ser aliados das práticas religiosas? Eu converso hoje com Rogério Thiago Miguel. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. Seja bem-vindo, Rogério. Um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer é todo meu. Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Procure por Religare, Conhecimento e Religião, curta, compartilhe o Religare. Rogério, como é que você chegou a esse tema? Você tem formação em teologia, mas tem uma outra formação nessa área, não de ambientes digitais, computação, não é a sua primeira formação? Sim. Então, professor, eu me formei em Ciência de Computação, foi a minha primeira graduação, e por conta disso eu acabei desenvolvendo muita paixão pela área. E aí, por alguma razão, eu vim para o Brasil para trabalhar numa instituição social que cuidava de crianças em situação de risco. E essa relação com a criança, ela despertou em mim uma necessidade de compreender mais a vivência dessa criança cotidiana e a sua prática religiosa e tal. No Congresso de Soter, no grupo de pesquisa, ou no grupo onde eu iria participar, eles pensavam algumas propostas da área de ambientes digitais, mas na perspectiva de Bakhtin. E, por ironia de destino... foi aí que o tema pegou você, né? Aí o tema pegou, porque eu fiquei fascinado pela forma de pensar desse teórico e eu preferi casar as duas áreas. Sim, mas antes da gente falar sobre Bakhtin, eu queria saber um pouco mais assim, a associação entre o tema transformações digitais, revolução digital e o tema religião. Você falou que antes você estava querendo fazer uma abordagem na área da educação, mas onde que surgiu então o interesse por associar revolução digital e práticas religiosas? Então, por conta dos meus relacionamentos com pessoas, na minha comunidade de fé, eu percebia que todo religioso na minha comunidade de fé... Você atua como pastor numa igreja batista? Eu estou pastor. Está pastor? Eu estou pastor numa comunidade de trabalho com jovens. E o jovem, ele despertou em mim alguns interesses, até por conta das vivências que eles tinham no ambiente, ou no espaço físico, que era na nossa comunidade de fé, e depois eles vinham com outras vivências que, na verdade, não eram aquelas que nós tínhamos em prática na nossa comunidade de fé. Isto é, eles buscavam algumas questões religiosas, alguns temas que eles traziam, mas traziam da internet, e isso começou a despertar em mim o desejo de pesquisar o que existia por trás dessa tecnologia, como é que essa religiosidade no ambiente digital era vivenciada. Sim, se fala muito sobre os impactos que a internet provoca na vida das pessoas, de modo mais amplo, não é? A revolução digital. Sim, se fala bastante. Até porque as tecnologias digitais, elas abriram o campo de ação. Então, é impossível você vivenciar hoje a vida sem precisar das tecnologias digitais. Então, o nosso mundo globalizado, ele nos impõe essa realidade. Então, para eu fazer qualquer coisa hoje, aliás, posso comprar na minha casa num tablet ou no meu smartphone. Então, essas tecnologias, elas fazem parte da nossa realidade hoje. Sim, acho que adolescentes, jovens hoje, eles já nasceram nesse mundo, né? Sim. Como está aí hoje, com toda a transformação que a cada dia se pode vivenciar. Sim. Mas nós vivemos, né, a mudança, né? E de fato, muita coisa se transformou. Muita coisa aconteceu. Essa mudança, professor, eu vejo que ela não veio para nos testar ou tentar, ela veio para ficar. E, na verdade, nós passamos por vários estágios da evolução existência humana. Então, nós estamos numa fase em que a tecnologia, ela incorpora a nossa realidade de vida, né? É só nós pensarmos o que estamos fazendo hoje. Sem a tecnologia, ninguém poderia nos ver e ouvir o que nós estamos conversando. Sim. Então, é impossível não pensar essa realidade. Sim. E é uma questão hoje em dia que já não envolve só uma geração, a geração das pessoas mais jovens, né? Inclusive as pessoas
mais idade, com mais experiência, Todas. também estão aí envolvidas. As pessoas mais velhas, elas estão tão envolvidas, imersas nesse ambiente, que tudo o que fazem depende delas. Na verdade, na nossa comunidade de fé, ou em outro lugar, pelo menos eu falo da minha experiência, tem pessoas de 80 anos que saem de um bairro e vão para o bairro onde estão a comunidade de fé deles, ou a nossa comunidade de fé, e para voltar elas precisam de um transporte. Então já não pedem o táxi. Você defende que a prática religiosa também está afetada por essa revolução tecnológica? Está muito afetada. Na verdade, as religiões elas acompanham a evolução de outras áreas. Apesar das religiões usarem, ou então entenderem que elas precisam de usar esse recurso, geralmente elas entendem isso bem mais tarde, mas elas acabam se envolvendo nessa realidade porque, caso contrário, ela ficará fora da linha do tempo, se tornará tão tradicional que talvez ela deixará de existir. Então, eu parto. Isso chega a afetar a relação do fiel com a sua experiência religiosa, com as lideranças religiosas, com outras pessoas da comunidade? Sim, afeta bastante. Primeiro, eu acho que as lideranças religiosas, pelo menos de tradições mais, ou as instituições mais tradicionais, elas têm um medo muito grande das tecnologias, até por conta de alguns dogmas e doutrinas ou elementos que permeiam aquela comunidade de fé, ou por medo ou por precaução. Mas o fiel, que não vive aquela dimensão que o líder religioso vive, o fiel é muito livre até um certo ponto, e uma certa medida. Mas a maior parte dos fiéis, eles são mais livres para poderem imergir nesses ambientes, até descobrirem como vivenciar a sua espiritualidade, como experimentar uma outra realidade espiritual. E o ambiente digital, ele é um arcabouço para tudo isso. O ambiente digital, para mim, é um ambiente, é um lugar, é um ecossistema. Então, é aquele lugar que tem bastante coisa que, na verdade, são atrativas, estimulantes. E até por certo ponto, elas favorecem e estabelecem um estímulo ao sujeito religioso para desenvolver a sua espiritualidade. Eu fico pensando também o quanto que isso não abre, por exemplo, o leque das experiências, né, o conhecimento também das práticas religiosas, ao passo que em algum momento, né, a liderança religiosa podia exercer um pleno poder, porque era a única autoridade religiosa que se podia ouvir, não é? Ali na igreja do bairro, né, na comunidade de fé. Hoje é possível contrastar, não é? Essa experiência religiosa com N outras. Sim, né? É bem possível. Da nossa cultura, de outras culturas, Sim, tudo muito possível. acessível. É muito acessível. E essa acessibilidade, eu considero que é uma oportunidade, na verdade, para um exercício de uma espiritualidade essencial. Eu trabalho essencial por quê? Porque na comunidade de fé existem questões que você não pode ou não tem como experimentar ou não tem como desenvolvê-las. O simples fato de um discurso do líder, ou do pastor ou do padre, do púlpito onde ele está, você não tem como pará-lo para perguntar. Mas um discurso veiculado no ambiente digital, você tem possibilidade, né, de interagir. É verdade, assim, a pessoa pode falar algo e logo em seguida vem alguém ali com um comentário. Exatamente. Isso esses também, comentários... claro, com liderança religiosa, ela está sujeita a isso, né? Está. E até um certo ponto, algumas lideranças religiosas, elas evitam, pelo menos das comunidades tradicionais, evitam isso por quê? Até por conta, talvez, de manter a sua hegemonia. Eu fiquei outro dia, era a ocasião do domingo da Páscoa desse ano. Sim. O Papa Francisco publicou, tweetou, né, uma mensagem de Páscoa, e aí na versão portuguesa, todos os comentários, as pessoas interagindo com o Papa Francisco, com a conta dele, né, no Twitter, inclusive xingando
chamando o Papa disso, daquilo, etc. É o que você está dizendo agora, né? Sim. Essa exposição que a liderança religiosa acaba tendo que enfrentar como qualquer pessoa. Sim, e em qualquer lugar nós enfrentaríamos isso. Só que o ambiente digital é o lugar que o sujeito conseguiu encontrar para se comunicar diretamente com o Papa. Então ele não teria outro lugar. E assim também como com padre, com bispo, um pastor, sim, né? Com qualquer que seja a liderança. Santo, quem seja, né? Exatamente. E agora, isso coloca também talvez um desafio, né? Que é como que a gente produz, né? O tipo de comunicação nesses ambientes. Porque quando a gente está conversando, né? Olhando um para o outro, a gente costuma ser mais cuidadoso, né? Com o nosso interlocutor. E às vezes as pessoas nesse ambiente, elas não têm uma face, não é só a palavra, e às vezes isso parece tão assim, violento em algumas expressões. As redes sociais, nós não vamos ter que aprender uma nova sociabilidade para lidar com esses recursos? Esse é um grande desafio. Padrão, né, de sociabilidade, outro padrão de sociabilidade de comunicação. É um grande desafio, porque o padrão de sociabilidade talvez não se aprenda no processo em que o indivíduo vai e expõe o seu ponto de vista. Aí seria um outro campo de análise. Talvez o sujeito em si, ele é permeado por uma série de emoções e sentimentos que não podem ser controlados. Aliás, se ele não controla no espaço físico, de face a face, então talvez ele não controlará no ambiente digital. Então nós trabalharemos num outro campo, talvez da psicologia, que não é minha área. Também não é a minha. Mas o sujeito que vai nos ambientes digitais, ele é, entre aspas, ele é protegido pela tela. E eu acho que a tela, ela também inibe alguns elementos do sujeito, né? Ou então permitem que o sujeito seja aquilo que realmente ele é. Né? Mas mostra tudo o que ele é. Ou mostra tudo o que ele é. Vamos chamar um intervalo para a gente continuar a nossa conversa. Hoje no Religare eu recebo o Rogério Thiago Miguel. Ele é mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas e nós estamos conversando sobre religião em ambientes digitais. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Religare, Conhecimento e Religião está de volta. Hoje eu recebo o Rogério Thiago Miguel, mestre em Ciências da Religião pela PUC Minas. No primeiro bloco, Rogério, nós falamos sobre as grandes transformações que nós estamos vivendo, mas de certa forma o ser humano continua sendo ele mesmo lá nas redes sociais, né? E às vezes falta também uma educação, um refinamento, né? no trato com o outro. E enfim, falamos também que essas alterações, essas mudanças todas estão impactando a experiência religiosa. Para entender tudo isso, você buscou um referencial teórico, né, para entender quem é esse seu referencial, o que é esse seu referencial teórico, quem é esse autor e de que forma ele pode nos ajudar a entender essa transformação pela qual nós estamos passando. Então, Bakhtin é um teórico, ele é considerado como filósofo de linguagem, mas ele permeia várias áreas de conhecimento. E no período ele nasceu em 1895 e continua com seus estudos até 1918. 1918 faz faculdade e termina mais ou menos uns 4 anos depois. No período da sua existência, ele trabalha num círculo que é um grupo de pensadores e nesse círculo eles refletem sobre a relação entre sujeitos, entre eu e tu. E para Bakhtin, ele deixa 2 conceitos extremamente importantes, que um dos conceitos é o dialogismo, que na verdade foi um elemento fundamental para a minha dissertação. E o outro elemento é polifonia. Mais ou menos assim, polifonia são várias vozes no mesmo discurso. E o dialogismo é o conceito da existência de diálogo entre eu e tu, e esse diálogo pode ser marcado por tensões. Então, Bakhtin trabalha muito esses conceitos, por isso eu usei ele como referencial, porque ele responderia muito bem às questões que se vivenciam nos ambientes digitais. Porque é uma relação entre eu, que estou talvez discursando no ambiente digital, e o tu, que está do outro lado da tela.
Entendo. E isso, você fez um estudo a partir de duas igrejas Sim. em Belo Horizonte. Por que essas duas comunidades? A princípio, eu ia trabalhar com 4 comunidades. E aí o meu orientador falou assim, Rogério, isso aí é muita coisa, então você vai ter que recortar. E aí depois já acabei ficando com 2 comunidades. Por que eu usei uma católica e outra protestante? Até para poder entender como é que as 2 comunidades, apesar de terem o mesmo fundamento de crença, como é que eles vivenciam essas realidades. E um dos primeiros, eu não sei, primeiro ou segundo, vou considerar como primeiro, elemento que me fez pesquisar essas 2 comunidades é que elas usam potencialmente os ambientes digitais. A Igreja Batista da Lagoinha ela é conhecida como a igreja da mídia, ou como uma igreja que está muito presente na mídia. E a igreja Nossa Senhora, a paróquia Nossa Senhora Rainha, é uma paróquia que eu fui pesquisar por conta de somente de uma senhora que é pregadora, que é a doutora Filó, que tem um acesso enorme nos ambientes digitais, isso no Facebook, no YouTube. Então, esses foram os critérios de escolha. Sim, sim. Né? E o que você encontrou, não é, tanto na Igreja Batista da Lagoinha quanto na paróquia Nossa Senhora Rainha? Quando eu fui fazer a pesquisa na Igreja Batista da Lagoinha, eu tive que participar de alguns cultos que eles celebram. E nos cultos eu fiz a observação passiva, eu participei, vivenciei a experiência religiosa. E nessas minhas vivências eu encontrei realidades que possivelmente eu não tinha noção da dimensão de como é que essas tecnologias eram muito usadas. Em alguns cultos que são direcionados para pessoas mais velhas e é uma pastora que direciona o culto, a presença de tecnologias é muito menor, mas ela está nos ambientes digitais. Só que no ambiente físico, a presença de tecnologia é muito menor. Você encontra um outro fiel lendo a Bíblia no celular. Mas nos cultos de jovens que eu fui participar, e em um outro culto um pouco mais geral dos domingos, tanto no espaço físico, você encontra muitos fiéis usando seus smartphones, ou celulares, ou tablets, para ler a Bíblia, o que o pastor fala. E quando eu fui passear pelos ambientes, isto é, nas redes deles, no site, no YouTube, no Facebook, eu percebi uma interação muito grande entre os fiéis e os pastores. E isso, para mim, foi material mais do que suficiente para poder compreender que esse sujeito religioso, esse fiel, aquele membro daquela comunidade, não só vivencia a sua fé no espaço físico, que é na Igreja Batista da Lagoinha, ele vivencia a sua fé ali naquele templo, né? Naquele espaço digital, né? Onde ele explora muitos recursos que lá são veiculados. E na comunidade Nossa Senhora Rainha, eu fui pesquisar em algumas missas, e participei das missas celebradas pela doutora Filó. E o que eu percebi... São palestras, né? São palestras, não são missas, são palestras, de verdade. E o que eu percebi é que os fiéis que vão para lá, a maior parte deles com quem eu conversei informalmente, eles disseram que depois deles participarem, eles vão para casa para rever as palestras que ela deu. E eu perguntei, como é que eles fazem essa revisão? Eles vão para o YouTube, eles veem se a palestra já foi postada no YouTube e eles participam do processo novamente de ouvir o discurso que ela deu no espaço físico. Então isso me remete a algumas realidades, que ou o fiel ele vai reforçar a sua espiritualidade ou a sua vivência que ele não teve no espaço físico quando está em casa ou então andando no ônibus em algum lugar no YouTube. Sim. E quando você se lembra lá do seu referencial teórico, você disse, ele me ajudou a entender essa realidade, como é que ele te ajudou a compreender particularmente esses 2 casos que você trabalhou e estudou? Então, Bakhtin, ele usa um conceito que eu acho interessante, esse conceito de dialogismo, e uma das coisas que ele fala sobre o dialogismo, ele diz que a vida é dialógica por natureza. Então, a vida é dialógica por natureza por quê? Porque ela é permeada pela linguagem. Nós nos construímos por meio da linguagem. E essa linguagem, ela é carregada pela palavra, e a palavra é um signo. Não tem como nós comunicarmos se não tivermos esse signo que é a palavra. Então, na comunidade de fé, elas permanecem, ou elas são o que são, por causa desses 3 elementos, a linguagem, a palavra e o signo.
E aí eles mantêm a sua relação de eu com o outro, tanto do pastor com o fiel, a partir da linguagem. E essa linguagem, ela constrói o sujeito naquela comunidade específica. E Bakhtin fala o seguinte, que a instituição, ela é formada por ideologias. E, obviamente, que aquilo que nós vimos, doutrinas, podemos usar outros nomes, mas para Bakhtin é ideologia. E eu quero entender aqueles dogmas como ideologia, porque ela forma a comunidade. E eu vivo de acordo com aquilo. Há uma linguagem específica. Então, quando eu vou na Batista da Lagoinha, quando todo mundo fala glória, os outros falam glória. Quando o pastor fala amém, todo mundo fala amém. Então, aquela linguagem, ela é específica daquela comunidade. E o religioso, imerso naquele espaço físico, e ao mesmo tempo quando for no ambiente digital, ele vivencia a sua espiritualidade por conta de o quê? Daquilo que eles têm construído em comum como elemento que desliga. Mesmo sabendo que esse elemento que desliga, que eles usam, que é glória, a palavra, ela remete ao sagrado. Então, para eles se remeter ao sagrado, eles precisam ter esses códigos comuns. Sim. Né? Então, Bakhtin me ajudou muito a entender isso. E pensando no uso dos meios digitais, há um reforço. Sim, Né? há um reforço. Há um extra para manter a ligação. Né? Enfim, esse amém que se repete, vai, né, replicado nos muitos comentários entre os membros. Exatamente. Por que que eu, por outro lado, também usei o Bakhtin? O discurso é veiculado no espaço físico, é gravado e é transmitido nos ambientes digitais. Ótimo. Até ali está ótimo. Na comunidade de fé ninguém reagiu. A única reação foi amém, glória a Deus, ótimo, foi ótimo. Mas quando vamos no ambiente digital, o religioso que é fiel pode ter saído dali com alguma dúvida de algum discurso que o pastor ou o padre proferiu. E aquele discurso... Ou a palestrante, né? No caso da doutora Filó. Exatamente, no caso da doutora Filó. E aquele discurso, ou então aquela palavra, ou então aquela frase, ela pode criar um sentimento no sujeito, que é o religioso receptor, porque o Bakhtin trabalha muito a questão do discurso, enunciação. Então, o enunciador enuncia um discurso, o receptor recebe o discurso, mas o receptor não é passivo. O receptor é ativo no processo do discurso. E é onde entram várias vozes. Quando o receptor recebe, ele vai dar uma réplica, aí se tornam vozes diferentes que vão construindo o sentido do discurso. Essas pessoas, esses pastores, ou padres, ou a palestrante que você já mencionou aqui, eles também interagem com seu público? No contexto, nos dois contextos interagem. Na Igreja Batista da Lagoinha é um pouco mais, o próprio pastor interage mais. Mas na comunidade de fé da Nossa Senhora Rainha, a doutora Filó mesmo, ela disse que ela não interage pessoalmente por falta de tempo, porque ela é uma médica. Mas ela tem uma ela tem uma assessora que é a Moninha, e a Moninha, ela todos os dias vai nos e-mails, vai no Instagram, vai no YouTube, vai no Facebook e responde cada um dos sujeitos que faz ou traz uma pergunta ou alguma réplica. Ela responde todos, segundo ela, sem nenhuma exceção. Enfim, fora do meio digital seria muito difícil manter toda essa interação. Seria muito difícil. E aí, a palavra da Moninha, ela diz o seguinte, que no ambiente digital se tornou uma outra paróquia. Porque no caso, trabalhando uma questão mais positiva, aquela paróquia do ambiente digital, ela alcança quem não foi no espaço físico. Eu achei isso mais interessante. Porque quem está no hospital não daria conta de ir para a paróquia ou então de ir para a igreja. Mas lá no hospital ele dá conta de assistir às palestras, de vivenciar a sua espiritualidade ou ter a experiência religiosa. Sim. Rogério, um prazer ter conversado com você. Obrigado por você ter vindo aqui ao Religare. Eu que agradeço. Sucesso e continuidade aí para os seus estudos. Obrigado. Somos um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer mais sobre as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado ou de doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a toda a nossa equipe. Voltamos na próxima semana com mais um Religare Conhecimento Religião. Um abraço muito cordial e até lá!